Bem, essa apresentação é a explicação da tarefa sobre o controle hormonal da muda nos insetos. Eu sou o Leandro Batista, do Polo Tubarão, e nós vamos então começar. Vamos começar com essa figura aqui, que nos permite ter uma visão geral, mas bastante simplificada do sistema endócrino dos insetos. Nessa porção anterior aqui, estão as células neurosecretoras cerebrais. E já essa outra seta aqui indica o corpo cardíaco. E aqui, essa estrutura em vermelho, que parece uma asa solta de cada lado, é denominada de corpo alado. Já essa estrutura em azul claro, na parte central, é a glândula protorácica. E também ela é uma peça-chave para a gente compreender o desencadeamento hormonal de como acontece a equítese. Aqui também tem indicado as células neurosecretoras da parte ventral, do cordão nervoso e o ovário. Porém, o que nós vamos trabalhar para entender a equítese é somente essa porção anterior que nós vamos ver destacada na figura a seguir. Bem, nós vamos então ver nesse esquema como os hormônios atuam e como são interpretados os sinais metabólicos para desencadear a equítese. Inicialmente, o cérebro ele é notificado que o corpo está em crescimento. O metabolismo está em plena atividade e precisa mudar para continuar crescendo, pois o exoesqueleto já atingiu o limite e já não tem mais como crescer. As células secretoras, que a gente vê como esses pontinhos aqui na base do cérebro, elas são estimuladas e elas induzem o corpo cardíaco, que é essa porção central aqui indicada aqui em vermelho, e o corpo alado, que também vai atuar nesse processo, que também ele vai influenciar no resultado final da muda, como a gente vai ver depois, mais tarde. O corpo cardíaco, estimulado pelas células neurosecretoras do cérebro, ele vai produzir e secretar o PTTH, que é o hormônio cerebral. E o corpo alado irá produzir o hormônio juvenil. O PTTH secretado pelo corpo cardíaco, ele entra na corrente sanguínea da hemolinfa e se abriga na glândula protorácica, que a gente viu lá naquela imagem anterior, que vai secretar na corrente, né, a glândula protorácica estimulada vai secretar na corrente a alfa-equitisona, que é a precursora da equitisona, que vai estimular, por sua vez, o corpo adiposo do inseto a secretar uma outra variedade, que é a beta-equitisona, que vai iniciar a construção da nova epiderme. E a cutícula também, na superfície, logo abaixo do exoesqueleto de quitina, que já está instalado ali. No entanto, nós vamos ter uma regulação desse processo, pela atuação do hormônio juvenil. Aquele hormôniozinho ali em cima, que está sendo produzido pelo corpo alado. Toda vez que ocorrer o processo da muda, e esse hormônio estiver presente, o inseto cresce, faz a equítese, mas continua como ninfa, ou na sua fase de larva. Isso, em muitos casos dos insetos, resiste 1, 2, até 5 mudas. Mas tem um momento que essa atividade do hormônio juvenil ele cessa, ele declina a níveis extremamente baixos e acaba cessando,
que dependendo do inseto, isso vai desencadear ou a formação do indivíduo adulto, como nos percevejos, ou a metamorfose de uma lagarta em borboleta, que na verdade é a sua forma adulta. Como a gente pode ver nessa figura aqui, ó. Primeiro, vamos ver aqui um pouquinho sobre o hormônio juvenil, né? Ele vai atuar em todos os processos de muda, porém, uma hora ele cessa. E aí a gente vai ver as consequências disso. Como a gente pode ver nessa figura aqui, a muda ocorreu em 5 ocasiões, nesse percevejo aqui, e nos 4 primeiros episódios da eclipse, o corpo alado estava secretando o hormônio juvenil, determinando que a ninfa continuasse ninfa, ou seja, mantendo estágios juvenis, que até justifica o nome do hormônio, né? O hormônio juvenil. Bom, porém, no último episódio da eclipse, a produção do hormônio juvenil declinou, cessando a ação, e por consequência, o inseto se transformou em adulto. Bom, é esse o processo todo que acontece na eclipse. Havendo o desencadeamento do hormônio cerebral, que vai se diferenciar em alfa-equitizona, depois em beta-equitizona, como a gente pode ver aqui nessa imagem anterior aqui. E esse hormônio cerebral, ele estimula o corpo cardíaco, joga para a hemolinfa, vai se diferenciando nos tecidos em alfa-equitizona, beta-equitizona, até determinar então a muda, ele tem uma regulação. Se o hormônio juvenil está presente, esse indivíduo continua com suas formas juvenis, como diz o próprio nome, né? Hormônio juvenil. Mas se esse hormônio juvenil declina, o organismo muda e se transforma em adulto. Bom, eu espero ter sido sucinto o suficiente. Então, obrigado pela atenção.